Bom, falando sobre a Operação Carne Fraca, a repórter José Maria Trindade vem de Brasília com imagens aqui para o Jornal da Manhã. Tudo bem, Zé Maria? Ninguém se entende, hein? Bom dia. Pois é, muito bom dia. Esta mágica aqui da Rádio com Imagem, né? Do Rádio com Imagem. Olha, a situação ontem, eu conversei com várias pessoas, inclusive representantes da Polícia Federal, que dizem que realmente houve ali um certo exagero no momento de se divulgar o investigado e também algumas confusões técnicas, segundo ele, normais em outros meios, né, que não provoquem tanta confusão. Agora, eu fui alertado de que a investigação continua e que ainda existem outros materiais a serem analisados e divulgados. E mais, o governo decidiu que haverá um técnico do Ministério da Fazenda para avaliar ali os grampos telefônicos, as conversas e dar algumas explicações para evitar aquela confusão de antes, né? Jogando todo mundo no mesmo saco. Agora, é interessante a reação da bancada ruralista. Ela é a mais organizada daqui do Congresso Nacional, muito forte, né? E define futuro de votações nos plenários da Câmara e Senado, se reúne hoje e ela foi bem devagar. Não saiu atirando na Polícia Federal, apoiou o presidente Michel Temer, disse que ele respondeu à altura e de maneira rápida, né? Para evitar um mal maior, um dano maior à exportação da carne brasileira. Agora é interessante, Uberrage, que pela primeira vez ontem o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou em mercado interno, na carne nossa de cada dia. O Ministério da Agricultura, ele definiu uma linha, uma força-tarefa específica para os supermercados, e isso só a partir de agora. Então, veja bem, a preocupação com o mercado externo foi muito, muito maior do que a carne nossa de cada dia, o consumo aqui interno no Brasil. Porque se a carne é fraca no exterior, a carne é fraca aqui dentro também, professor. Como a maior parte nós consumimos 80%. Claro, lógico. Isso. É verdade, é que nós tínhamos até cobrado tal, né? Toda uma preocupação com a balança comercial é louvável, com as exportações é muito louvável, com os frigoríficos também é tudo louvável, mas tem uma coisa chamada saúde pública, que o presidente da República esqueceu, não fez nenhum pronunciamento sobre tal. O ministro Blairo Maggi tem dificuldade sobre vitaminas, ele não sabe o que é A, B, C, ele tem uma certa dificuldade, né? O assessor precisa gritar C, né? Aí ele vai falar C e tal. Foi um desastre as entrevistas do Blairo Maggi, foi um desastre a ação do presidente da República, né? Na transmissão da Jovem Pan me perguntaram aqui se fui eu que gritei para ele lá. Foi? Não foi não. Mas falta o detalhamento, né, José? Ele confundiu o ácido ascórbico com vitamina D, né? E alguém gritou, é C. Agora a gente sabe que os países que recebem a carne brasileira, eles têm uma fiscalização muito maior do que a que nós temos aqui no mercado interno. Então, eles estão restringindo, alguns estão colocando até meio que de quarentena para avaliar melhor a carne que exporta. A Coreia do Sul mudou de posição exatamente por isso. Vai fazer uma investigação, um cuidado muito maior. Agora, eu acho que faltou detalhamento da Polícia Federal em relação a quem está efetivamente envolvido. E se for uma questão de qualidade mesmo da carne, não dava para esperar 2 anos. Esse é um negócio absurdo, não é, Zé Maria? Você pensar que eles sabiam que a gente podia estar comendo carne podre, mascarada, seja com ácido ascórbico, seja com o que for, não dava para esperar 2 anos. Você tem que ter uma comprovação, uma fiscalização, identificar, lacrar os frigoríficos envolvidos, não é? Não dá só para você soltar no vento que existem essas conversas sem comprovar efetivamente onde está o problema. Exatamente. As novidades aí, Denise, e são boas, é de que o governo passou a noite, viu, técnicos, intérpretes, que falam mandarim, evidentemente, tentando convencer vários países sobre o que realmente aconteceu e houve reversão. Agora, pela manhã, já houve um comunicado dizendo que houve reversão em algumas situações, né? Deixando ali a dificuldade comercial apenas para os frigoríficos realmente investigados. Então houve uma reversão por parte destas conversas com o governo. O argumento é de que são necessários pelo menos 10 anos para convencer um país a importar carne. Como eu disse ontem, um alimento que, isso é histórico, é bíblico, né? Essa dificuldade, esta
desconfiança com relação à alimentação com carne. Então, tem um componente psicológico muito grande, muito além do técnico. Então, houve todo um trabalho de convencimento nessa relação carne fraca. E o ministro está hoje, foi agora pela manhã, para o Paraná, vai visitar os frigoríficos, ele pessoalmente participar da inspeção. Agora, no Congresso Nacional, o grande debate é mesmo a reforma da Previdência Social. Esta será uma semana de debate forte sobre a reforma da Previdência e o relator, o deputado Arthur Maia, vai mudar o texto do governo e não houve como convencer a equipe econômica a aprovar esse novo texto, essas mudanças que incluem a idade mínima de aposentadoria para as mulheres, né? Eu ouvi aqui, Joseval, até versões de que a carne fraca da Polícia Federal foi, na verdade, uma tentativa de esconder a repercussão da Lava Jato. Mas eu não acredito nisso, não. Tem as visões, ontem eu até comentei, as visões conspirativas que diziam, por exemplo, que o Petrolão, né, era uma conspiração dos Estados Unidos. Isso o criminoso de São Bernardo fala. O Petrolão foi uma conspiração dos Estados Unidos para tomar o pré-sal brasileiro, que não tinha desvio de recursos, a Petrobras era uma maravilha, que era uma conspiração que o Sérgio Moro participava. Agora, os malucos dos blogs sujos, né, sustentados e até hoje nunca devolveram o dinheiro roubado, que é o dinheiro nosso, que esses ladrões receberam, disseram então que há uma conspiração também dos Estados Unidos contra a carne brasileira. Olha a maluquice, são todos doidos. E essa conspiração está usando a Polícia Federal Brasileira, portanto, a serviço do imperialismo americano. Maluquice pura. E a terceira maluquice é essa que você está informando, que tudo isso é uma conspiração para esconder a reforma da Previdência. Aí não dá, né? É a ânsia de promoção, isso é muito comum, mas é muito comum em promotores, principalmente em promotores e delegados. Um dos maiores sucessos de vendagem de livro nos Estados Unidos, um best-seller americano, se chama A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe. É um promotor americano que foi em cima de um acidente de carro, de um carro de último tipo, que matou um negro que estava assaltando o próprio carro e fugiu. Aí começou a perseguição e virou uma campanha nacional antirracista. Era o branco contra o negro, porque aquele promotor queria se lançar candidato a governador. Esse é a síntese do livro A Fogueira das Vaidades. Bom, a polícia diz que tem mais informações, então que venha a público e passe essas informações. Ou mande para os autos. Né? Não dá para a população ficar com medo. Eu estou com medo da carne que eu tenho em casa lá congelada. Consumo. Mas tem algum problema? Como agora, é que fica? Imaginar que durante 2 anos a Polícia Federal inventou. Porque o que está, então, o inverso é o seguinte. Então ela mentiu, a Polícia Federal mentiu, construiu uma versão falsa. Ou porque não divulgou antes, né? Alguma informação. Sim, mas aí você está fazendo investigação, claro, né? Quando você está investigando, você não precisa divulgar antes. Mas em relação à qualidade é complicado, né, professor? Não, mas aí, peraí, não dá. Se eles constatam que tem carne podre sendo mascarada, é complicado. Não, você está investigando um crime, não. São coisas diferentes. Então, qual é a versão? Feita pelos grandes frigoríficos poderosos que vão impor na mídia isso. É que houve uma conspiração contra a economia brasileira, contra você, brasileiro, trabalhador. É essa a ideia. Não há conspiração, coisa alguma. Dizer que a Polícia Federal agiu de forma irresponsável, não agiu, né? A questão é grave. Qualquer pessoa que vai no supermercado vê tudo que... Nós somos tratados como subcidadãos no Brasil, né? A gente não vale nada. E essa vez colocar o dedo no grande capital. Porque se é o seu Zezinho, ninguém ia fazer esse barulho. É que tocaram o dedo em grandes empresas que se locupletaram com o seu, nosso dinheiro do BNDES. Então, quando coloca o dedo nos grandes, eles fazem um barulhão. Eu não entro nessa conversa. Eu acho que a Polícia Federal até agora tem a minha absoluta confiança até o momento. Pode ser que depois com outros documentos eu volte atrás, mas até agora não faria isso com irresponsabilidade, fazendo a maior operação da história. Eu não acredito nisso. E, professor, tem uma questão na fiscalização na ponta final também. Quando chega no varejo, a qualidade da carne que chega no varejo, então pode estar havendo alguma falha também nesse ponto. É a qualidade da carne que é vendida em supermercado e em açougue. Porque não seria só uma questão no frigorífico. Então é preciso esclarecer toda essa situação. São 21. Tem que esclarecer toda essa situação. Pois é, olha, Denise, de exportar. Para fechar, Zé, vamos lá.
Pois essa carne fraca chega no momento em que se discutia até a terceirização desse processo de fiscalização das grandes empresas produtoras das proteínas animal. Agora, sobre essa operação que está nas ruas aí da Polícia Federal, houve a confirmação aqui, não há políticos envolvidos, mas os seus assessores, ou seja, vão chegar a eles, né? Então, não há, no caso, nenhum político envolvido nesta investigação de hoje, mas os assessores. E aí estão senadores, como o senador Roberto Costa, do PT, Renan Calheiros, o líder do PMDB, e Eunício Oliveira, o presidente do Senado Federal. Então, essa operação de hoje da Polícia Federal em vários estados, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro, é para investigar os assessores. Tá certo. Os mandantes. Os mandantes. Bom trabalho, Zé Maria. Até mais tarde. Pois não, muito bom dia.